E aí vamos analisar outros números, que é a chamada financiarização, que meus colegas e amigos esquerdistas, como eu, falam financiarização num tom pejorativo, que eu acho que é uma tradição cristã, medieval, antissemita, anti-usuário. Eu provoco eles, que eu acho isso muito positivo. Bom, os pobres têm... Não são os pobres, eu vou falar claramente, a nossa casta de pessoas formadas em curso superior tem que prover recursos para a sua aposentadoria, e prover através de investimento financeiro. O que a gente deve lutar com uma bandeira trabalhista é para que todos tenham esse acesso, essa capacidade de manter o padrão de vida na fase de aposentadoria. Isso provém com isso. Então, o que esses números, com participação dos valores no PIB, você vê que ficou andando de lado até o primeiro mandato do Lula e tal, mas ficou em torno de 1/4 do PIB, né? Crescia, subia e tal. No ano da crise, só para 32%. Uma explicação fácil: o PIB caiu. E os produtos financeiros continuaram a ser capitalizados. Explicação difícil é porque depois mantém esse patamar. Mas o fato é 1/3 do PIB, aí é pessoas físicas, contas bancárias, tem. Se somasse tesouro diretos, fundos, ações, chega a 54% do PIB. Ou seja, riqueza financeira privada em termos do PIB no Brasil. Tá? Então, houve um processo de bancarização, financiarização. E essa estatística permite um dado extraordinário, que a gente sabe, mas nunca tinha sido medido. E ciência é medição. Então, o que mostra? Apenas 700 mil contas com valor acima de 250 mil não eram protegidas, dá 0,33%. Entretanto, esse 0,33% de contas tem 55% da riqueza financeira. Então, você mostra que dentro da casta existe uma casta nobre. Vamos tentar examinar qual que é essa casta. E aí tem outros dados da Ambima também pouco trabalhados, e eu resolvi fazer uma comparação. Existe 98 milhões de clientes de poupança, o que checa com aqueles 152, esses 98 milhões estão lá dentro. Qual que é a média da depósito poupança? A média é R$ 6.600, o que mostra um valor muito baixo. Entretanto, isso que é impressionante isso aqui. 85 milhões de pessoas, dá 87,4% dos clientes, tem menos de R$ 500 no depósito poupança. Ou seja, tem depósito poupança como se fosse uma conta corrente para não pagar a tarifa. Não tem recursos financeiros, não tem reserva financeira nenhuma. 85 milhões de pessoas não tem reserva financeira. Quem tem? E aí, eu não vi ainda nenhum sociólogo fazer essa medição, em termos de riqueza, nós já podemos fazer estratificação social no Brasil. 9 milhões são esta casta, como eu disse, aqueles 209 milhões, que é redondo. 9 milhões são a casta, sendo a classe média baixa, 6 milhões. A classe média alta, pouco menos de 3 milhões. A média da classe média baixa, da classe média em geral, é R$ 82 mil de reservas. Dados de junho passado. Classe média baixa tem R$ 45 mil e a classe média alta R$ 160 mil. Pois bem, Private Bank, que antes era para ser cliente Private Bank, existe 57.505, para ser cliente Private Bank precisava ter 3 milhões de reais. Com o aumento do dólar, hoje ser milionário em dólar é 4 milhões de reais. Provavelmente subiu o nível. Quantos tem esta que eu chamo que é a casta nobre no Brasil? A média de 12 milhões de reais em reservas financeiras. Eu não vou trazer dados de imposto de renda, mas já estou sabendo de cor. Existem 71 mil pessoas com autodeclaração de imposto de renda que têm renda acima de 160 salários mínimos, 126 mil reais no mínimo por mês, 1,5 milhão no mínimo, a média de 4 milhões e 200 mil reais
por ano. Essas pessoas, essa é a riqueza financeira, estão naturalmente incluídas aí, 12 milhões de reais, e tem a riqueza total de 17 milhões e 17 mil reais, porque tem os ativos imobiliários. Então, esta é o poder dominante no Brasil em termos de riqueza, contado e medido. Tá? O que é isso em representação gráfica? Eu fiz esse gráfico, achei curioso, muito didático, ontem eu dei aula até sobre isso. 1% naquela pizza da esquerda é o cliente private bank. 32% classe média alta, 2/3, 67% classe média baixa. E os párias? Existem párias indianos e os párias brasileiros. São os depositantes de poupança que têm importância. Isso é curioso. Daqueles 98 milhões, que eu falei, 85 não tem crédito, mas o restante são 643 bilhões de reais captados em poupança. O private bank capta 700 bilhões e os fundos e as contas bancárias, nesses fundos estão incluídos os depósitos também, 740 bilhões. Então, esses são 3/3. Ali está a divisão. 3/3 que é o fund brasileiro de pessoa física. Dá 2 trilhões e pouco. 2 trilhões e 76 bilhões.